algumas aulas anteriores, vimos a definição de função inversa. Se uma matriz A multiplicada por B é igual a B multiplicado por A, e esse produto é igual à matriz identidade, dizemos que B é a inversa de A. A definição, comumente, não é prática. Hoje, vamos desenvolver uma técnica, uma regra, um processo prático de obtenção da inversa. Me acompanhem nesta regra prática. Primeiro calculamos o determinante da matriz que foi dada. Depois, calculamos a matriz dos cofatores dessa matriz fornecida. Num terceiro momento, calculamos a transposta da matriz dos cofatores. E por fim, vamos aplicar a seguinte fórmula. O inverso do determinante da matriz multiplicado por essa transposta da matriz dos cofatores nos fornece a inversa da matriz fornecida. A existência da inversa vai depender exatamente do determinante da matriz. Se o determinante for diferente de zero, dizemos que a matriz é inversível ou não singular. Se o determinante da matriz for igual a zero, dizemos que a matriz é não inversível, ela não tem inversa, também conhecida como matriz singular. Bom, gente, vejamos a obtenção de uma matriz inversa por esse processo prático, passo a passo. Obter a matriz inversa da matriz que você nota na tela. Primeiro passo. Vamos calcular o determinante da matriz que foi dada. Multiplicamos os elementos da diagonal principal e subtraímos do produto dos elementos da diagonal secundária. 0 vezes 3 menos 2 vezes 1. 0 menos 2 menos 2. Que por ser valor diferente de zero, mostra que essa matriz admite inversa. Bom, vamos agora calcular a matriz dos cofatores. Lembrando que para calcular um cofator, é necessário usar a expressão menos 1 elevado à soma dos índices, que indicam a posição do elemento, cujo cofator você quer calcular, multiplicado pelo determinante do que sobra quando você elimina a linha e a coluna desse elemento. Resulta como matriz dos cofatores 3, menos 2, menos 1 e 0. No terceiro passo, vamos transpor a matriz dos cofatores. Lembrando que a transposta é obtida quando você faz linha por coluna. Troca-se linha por coluna. Portanto, a primeira linha, 3 menos 2, vai ser a primeira coluna. E a segunda linha, menos 1 e 0, passa a ser a segunda coluna. Para obtermos a matriz inversa, basta multiplicarmos essa última matriz, a transposta da matriz dos cofatores, pelo inverso do determinante da matriz. Nesse caso, menos meio multiplicado por 3 menos 1, menos 2 e 0, que resulta menos 3 meios, meio, 1 e 0. A matriz inversa goza de várias propriedades importantes. Me acompanhe na tela. Se a matriz A é inversível, então a sua inversa é única. A inversa da inversa é a própria matriz A. Se A e B são matrizes inversíveis e de mesma ordem, então a inversa do produto é igual, muita atenção aqui, ao produto das inversas, só que primeiro a de B e depois a de A, nesta ordem. Se A é inversível, então a inversa da transposta é igual à transposta da inversa. E fundamentado no teorema de Binet, um teorema bastante cobrado nos vestibulares, que diz que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, podemos dizer que o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. Será que é possível obtermos um elemento da inversa sem ter que obter a inversa? Me acompanhe numa expressão que nos fornece exatamente um elemento da inversa. O elemento que ocupa a posição IJ da matriz inversa é obtido pela relação do cofator do elemento que ocupa a posição JI da matriz que foi dada
pelo determinante da matriz fornecida. É importante que você perceba a troca de índices. Vejamos uma questão de aplicação para que você fixe bem essa fórmula. Me acompanhe num exercício. Sendo a matriz que você vê na tela, qual o elemento da terceira linha e primeira coluna de sua inversa? Bom, gente, ter que obter a inversa é um processo, mesmo utilizando a regra prática, trabalhoso. Por isso se desenvolveu uma expressão que nos permita o cálculo de um elemento. O elemento que ocupa a posição 3,1 da matriz A, a matriz inversa, aliás, pode ser obtido pela relação entre o cofator do elemento 1, 3, observe a troca dos índices da matriz A, pelo determinante da matriz A. Essa relação é muito importante para que você não seja obrigado a ter que calcular toda a matriz inversa, é um processo muito trabalhoso. Vamos recordar a fórmula do cofator. Menos 1 é da fórmula, elevado a 1 mais 3, que é a soma dos índices que dão a localização desse elemento na tabela, multiplicado pelo determinante do que sobra quando você elimina a linha 1 e a coluna 3. No caso, 0 menos 3, 13 menos 1. Pelo determinante da matriz A, que pode ser calculado tanto por Sarri como por Laplace. Resulta 11. Menos 1 elevado a 4 é 1. O determinante que você vê de ordem 2 resulta 9. 1 vezes 9, 9. 9 sobre 11 é o elemento que ocupa a posição 3,1, terceira linha e primeira coluna da matriz inversa. Um sistema linear normal é aquele que possui o número de equações igual ao número de incógnitas. Me acompanhe num processo de resolução conhecido por Teorema de Cramer e que nos permite obter as soluções de um sistema normal. Qualquer sistema normal admite uma e uma só solução, dada por x1 igual a d1 sobre d, x2 igual a d2 sobre d, até xn igual a dn sobre d, onde d é o determinante do sistema, aquele formado pelos coeficientes que acompanham as incógnitas. E di é o determinante que se obtém de d, trocando-se a iésima coluna da matriz por B1, B2, B3 até Bn, que são os elementos da coluna independente. Para ficar mais claro o Teorema de Cramer, vejamos uma questão de aplicação feita passo a passo. Sabendo que x, y e z são números reais, e essa expressão que você vê, essa soma de quadrados, é igual a zero, então, quanto vale a soma de x com y com z? Como x, y e z são números reais, para que uma soma de 3 quadrados resulte igual a zero, cada uma das parcelas precisa ser nula. Assim, 2x mais y menos z deve ser igual a zero, x menos y também deve ser igual a zero, e z menos 3 precisa ser igual a zero. Resulta um sistema equivalente, 2x mais y menos z igual a zero, x menos y igual a zero e z igual a 3. Vamos ao determinante do sistema. É o determinante formado pelos coeficientes que acompanham x, y e z. Portanto, 2, 1, menos 1, 1 menos 1 e 0, 0, 0 e 1. Se você usar a regra de Sarri ou o teorema de Laplace, vai encontrar para esse determinante o valor menos 3. Ele que é chamado de determinante do sistema. Muita atenção agora, vamos ao cálculo do dx. A partir do determinante anterior, tira-se a coluna do x e coloca-se a coluna independente. No caso, 0, 0 e 3. Calculando este determinante por Sarri ou por Laplace, temos que dx é igual a menos 3. E resulta para o x, menos 3 dividido por menos 3. 1. Vamos ao cálculo do dy. Retira-se do determinante do sistema a segunda coluna
e coloca-se a coluna independente, 0,03. Após o cálculo deste outro determinante, resulta dy também igual a menos 3. E o y ficará igual a menos 3 dividido por menos 3, que também dá 1. Vamos ao cálculo do dz. Retira-se do determinante do sistema a terceira coluna e vamos entrar com a coluna independente, 0,03. Aplicando uma das técnicas que já foram citadas, você vai encontrar para o dz menos 9. E z fica igual a menos 9 dividido por menos 3. Resulta z igual a 3. E a solução desse sistema fica 1, 1 e 3. E a soma desses valores, x, y e z, como pede o exercício, fica igual a 1 mais 1 mais 3, 5. Para terminarmos, vejamos agora o método de Gauss para a resolução do sistema. Me acompanhe na tela. Vamos resolver o sistema que você observa na tela, transformando-o num sistema equivalente mais simples, seguindo o seguinte roteiro. Para obtermos B2, multiplique a primeira equação, A1, por menos 1 e adicione o resultado a B1. Para obter uma nova linha 2, C2, multiplique A1 por menos 2 e adicione o resultado a C1. Resulta neste outro sistema um pouco mais simples, como você observa na tela. Para obter B3, multiplique B2 por menos 1. Para obter C3, multiplique B2 por 3 e adicione o resultado a C2. Resulta um sistema chamado de escalonado. Sistema em que você possui na primeira linha 3 variáveis, na segunda 2 variáveis, na terceira apenas uma variável. Esse é o método de Gauss. Como você pode perceber, basta algumas multiplicações e somas para chegarmos no sistema escalonado. Resolvendo esse sistema, a partir da última equação, que é a equação C3, resulta z igual a menos 1, substituindo em B2, aliás, em B3, resulta y igual a 2, e substituindo esses dois valores na primeira, resulta x igual a 1, e o conjunto verdade, 1, 2 e menos 1. Bem, como você pode perceber, é possível também usar o teorema de Gauss. É interessante que você pegue mais exercícios e treine esta ferramenta chamada escalonamento. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.